Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a transformação isobárica, transformação gasosa isobárica, também conhecida como Lei de Charles e Gay-Lussac, tá? São os caras que estudaram essa transformação. Então, olha o nome, transformação isobárica. Iso vem de igual, bárico vem de pressão. Lembra daquele aparelhinho que a gente acho que já comentou com alguns aí no primeiro ano, não sei, deve ter visto, um aparelho que mede pressão, chamado de barômetro, tá? Então, ó, bárico vem de barômetro, pressão. Então, a transformação isobárica é aquela que ocorre a pressão constante. Então, gente, a pressão vai ficar constante. Quem que vai variar, gente? São as outras duas grandezas lá, as duas variáveis de estado. São elas, volume e temperatura. Como é que esse volume e essa temperatura vão se comportar com a pressão constante? Já vou adiantando logo, né? Volume e temperatura, eles são grandezas também diretamente proporcionais, tá? Ou seja, se eu mantiver a pressão constante de um gás numa transformação, se eu dobrar o volume, a temperatura dobra e vice-versa, tá? Por quê? Ó? Porque quando a gente aumenta a temperatura, né, se aumenta a energia cinética, ou seja, o movimentozinho daquelas partículas, daquelas bolinhas vermelhas que a gente mostrou lá no início, tá? Das moléculas do gás, fazendo com que esse gás se expanda, aumente o seu volume. Então, essa é a explicação. Então, gente, como ficaria a fórmulazinha da transformação isobárica? Olha só, seria essa fórmula aqui, ó. V1 sobre T1, onde V1 é volume inicial, ó, do estado inicial, T1 é temperatura do estado inicial, é igual a V2 sobre T2, onde tudo que tiver o 2 aqui é o estado final. Tá, ó. Vamos comprovar isso vendo aqui, ó, mostrando aqui no experimento. Imagine que no estado 1 eu tenho esse recipiente, tá, ó, e aqui está sendo exercida uma pressão aqui sobre esse gás. Essa pressão não vai mudar do estado 1 para o estado 2, é a mesma pressão, tá? Digamos que seja de 1 atm, a pressão atmosférica. Então, ó, pressão igual aqui, ó, P1 e P1, né, ó, no estado inicial e no estado final. Quem vai mudar é volume e temperatura. Vamos ver o comportamento dele. Ó. O volume inicial foi V1, tá? Ó. Digamos que ele esteja a temperatura T1. Quando eu dobrei a temperatura, o que aconteceu com o volume do gás? Veja que o êmbolo mexeu aqui, ou seja, o volume aumentou. Então, foi comprovado experimentalmente que esse volume ele aumentou também no dobro. Ele dobrou também. Se eu dobrei a temperatura, então dobrou o volume. Então, gente, vamos confirmar isso aqui com alguns valores. Ó. Imagine que no estado inicial, o volume inicial lá fosse 1 e a temperatura inicial 1. Isso é igual, respeitando lá a fórmulazinha da transformação isobárica. No estado 2, eu disse que eu dobrei o volume. Então, passei para 2, de 1 para 2. A temperatura automaticamente dobrou também. Então, 1 dividido por 1 é igual a 2 por 2. Isso é verdadeiro? Sim, ó. Simplificando aqui, ó, tudo vai dar 1. 1 igual a 1, tá? Então, essa expressão aqui, ó, ela é verdadeira. Ela que representa a transformação isobárica, tá ok? Olha aí o exemplo da prática. Imagine o seguinte: você tem uma bexiga, um balãozinho com ar dentro. E aí ela está recebendo a pressão atmosférica, que é de 1 atm, né? Se você colocar essa bexiga, esse balão na água gelada, ela vai ter um certo volume aqui, ó, vai ficar meio murcha, digamos assim. Se você colocar essa mesma bexiga numa água fervendo, quente, ó, ela vai aumentar o seu volume na mesma proporção aqui, ó, da temperatura. Se eu dobrar a temperatura, dobra o volume. Por que que isso acontece? Ó? Porque as partículas, ao ser aquecida, elas ficam mais agitadas, tendendo a expandir o volume. Como é que a gente representa isso no gráfico, gente? A transformação isobárica. Se é transformação isobárica, então a pressão não aparece no gráfico. Quem vai mudar aqui é volume e temperatura. Então imagine o seguinte, ó, no estado inicial 1, bem aqui, ó, eu tenho volume 1 e uma temperatura 1. Se eu dobrei o volume, a temperatura também dobrou. Então vem para cá, marca aqui o ponto. Então, a transformação isobárica eu represento por esse gráfico, é uma reta também ascendente. Ó. Só que diferente lá da transformação isovolumétrica, que eu tenho volume e temperatura. Na transformação isovolumétrica eu tinha pressão e temperatura, tá? Então cuidado com isso aí. Vamos resolver uns exercícios aqui do livro de vocês, página 83. Exercício proposto número 3. Gente, é bem simples para resolver esse tipo de questão. Basta você pegar os dados, colocar na fórmula e responder, tá? E resolver. Então imagine o seguinte, ó, já vou colocar até a resposta aqui para ir facilitando. Eu gosto de fazer assim, eu coloco estado inicial e estado final.
Tudo que eu tenho de estado inicial, eu coloco aqui, ó. Estado final, venho para cá. Então, bora ler a questão, interpretar. Ele diz assim, ó, um gás inicialmente sob a temperatura de 25 graus Celsius, já está dizendo, a temperatura inicial 25. Lembra que eu falei para vocês, como nós estamos trabalhando com gás, é bom que a temperatura esteja em Kelvin. Então, já transforma aqui, ó, mais 273 dá 298. E pressão atmosférica normal, que é essa pressão que nós temos aqui ao nível do mar, que eu coloquei um ATM, né? Aí ele diz que teve seu volume triplicado. Gente, ele não deu o volume, o inicial. Então eu vou chamar de volume V1, volume inicial V1. Então, ó, ele falou que no estado final, o volume V2 passou a ser triplicado. Ou seja, se o volume inicial era V1 aqui, aqui vai ser o quê? 3 vezes V1. Então já coloquei aqui, ó. Ele diz que esse volume ele foi triplicado isobaricamente, ou seja, a pressão não alterou. Então, a pressão P1 é 1 atm, a pressão aqui P2, errei aqui, era para ser o 2, também é 1 atm, porque ela não variou. Aí ele pergunta, determine a temperatura em que isso aconteceu, ou seja, a temperatura final. Pronto, gente, vamos só substituir aqui, ó. Quem é V1? Ó? Nós vimos bem que V1 ele não deu, eu chamei de V1. Então, substitui aqui, ó. Sobre quem é o T1, ó, é 298, é igual. V2, ele deu aqui, ó, 3V1, né? 3 vezes o volume inicial, sobre T2, que é quanto? Cadê? É exatamente o que ele quer, certo? Então, armei aqui, ó. Agora é só calcular. Gente, volume V1 com V1, eu posso já cancelar aqui, ó. Fica o quê, ó? Produto do meio pelo produto dos extremos. Então, fica, ó, T2 vezes 1 dá T2, é igual a 298 vezes 3, ó. 298 vezes 3, que vai dar 894. Então, esse valor da temperatura é em graus, é em Kelvin. Eu posso também determinar ele em graus Celsius. Como é que eu faço? Gente, se para achar a temperatura, se eu tenho em graus Celsius para transformar em Kelvin, eu somo com 273, o contrário, basta eu diminuir de 273. Ó. Então, 894 Kelvin menos 273 dá quanto? 621 graus Celsius. Simples assim. O exercício proposto 4, pessoal. O exercício proposto 4 diz o seguinte, certa quantidade de gás carbônico contido em um recipiente de 32 litros, então isso aqui é o estado inicial, ó. O volume inicial é 32. Sobre pressão de 1 atm, então a pressão inicial é 1 atm, e temperatura de 25 graus Celsius, está aqui, ó, temperatura inicial, 27, melhor dizendo, né? Eu já transformo logo bem aqui em Kelvin, ó, 27 mais 273 dá 300 Kelvin, tá? Ele disse que ele foi transferido, esse gás, ó, esses 32 litros de gás, foi transferido para outro recipiente de 40 litros. Então, gente, qual o volume ocupado pelo gás no outro estado? É 40. Lembra que eu falei para vocês da história da sala? Se eu coloco 1 litro de gás numa sala de 2 metros quadrados, ele ocupa aquele volume. Se eu boto 1 litro de gás em 10 metros quadrados de sala, ele vai ocupar todo esse volume. Então, o volume final aqui é o do próprio recipiente, que é 40. Sem que a pressão tenha sido alterada. Então, ó, pressão 1 e pressão 2 é a mesma, 1 atm, não vai mudar. Aí ele pergunta, como ficou a temperatura do gás em graus Celsius após essa transferência? Então, ele está pedindo a temperatura final, só que em graus Celsius. Bora calcular aqui, ó. Substitui na fórmula. V1 ele deu que é 32, T1 300, nós mudamos aqui para Kelvin, é igual a V2 40 sobre T2 é o que ele quer, ó. Então, fica produto do meio pelos extremos. 32 vezes T2 aqui, ó, é igual a 300 vezes 40. Então, fica T2 é igual, ó, quem está multiplicando passa dividindo. Então, fica 300 vezes 40 dividido por T2, ou por 32. Então, T2 é igual 300 vezes 40 dá 1.200, dividido por 32 vai dar o quê? 375 Kelvin. Ó, se ele não tivesse pedido a temperatura em graus Celsius, já estava aqui a resposta. Como ele pediu a temperatura em graus Celsius, você tem que fazer o mesmo procedimento. Ó. De Kelvin para graus Celsius, você diminui de 273. Então fica, eu errei bem aqui de novo, é 375 menos 273, que dá exatamente 102 graus Celsius. Essa é a resposta. Uma questão que a gente pegou da internet aí sobre gráfico, ele deu aqui essa transformação, gente. Ó, ele disse que esse gás está sofrendo essa transformação. Veja, estado inicial ele tem na temperatura T1, no estado inicial a temperatura dobrou, 2T1. A pressão inicial é a mesma da final, P1. O volume inicial dobrou,
o volume final dobrou em relação ao inicial. Então, quem foi que se manteve constante aqui, gente? Quem que se manteve constante não foi a pressão, ó. Pressão, né? P1 aqui e P1 aqui. Qual gráfico determina isso aí? Nós acabamos de ver, ó. Lembra, o gráfico é uma reta subindo. Só que é uma reta que não vai ter pressão no meio. Vai ter quem? Ó? Volume e temperatura. Então, é isso bem aqui da letra A. Ó. A resposta é letra A. E aí, fazendo o nosso resumo do que a gente viu até agora sobre transformações gasosas, nós vimos que a transformação isotérmica, ou lei de Boyle-Mariotti, ela ocorre a temperatura constante, e aí o volume é inversamente proporcional à pressão. E essa aqui é a nossa fórmula, tá? Ó. A transformação isocórica ou isovolumérica ocorre a volume constante. Nós vimos que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Aí essa aqui era a nossa fórmula. E vimos agora a lei de Charles, que é a transformação isobárica, né? Que ocorre a pressão constante. O volume é diretamente proporcional à temperatura. E essa aqui é a nossa fórmula. Tá ok? Então, obrigado pela atenção.